Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 65º vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Terra de Rita Lee, São Paulo é o estado mais rico do Brasil. Ele tem um PIB de mais de R$ 1 trilhão, é o nosso maior polo econômico. E ele também é o nosso estado mais populoso. E ele é mais populoso, na verdade, gente, eu descobri isso nessa pesquisa aqui. Ele é mais populoso do que todos os países da América Latina, exceto a Colômbia. Um estado, gente. E assim, com tanta gente, como que você vai se destacar? É difícil, mas a autora de hoje, ela conseguiu de alguma forma. Amiga de escritores como Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira e Hilda Hilst. Essa foto das duas juntas, gente, eu quero muito fazer uma fantasia de carnaval inspirada nisso aqui. Se alguém quiser se juntar a mim, eu agradeço. Lígia Fagundes Telles foi uma das maiores escritoras brasileiras. Ela morreu recentemente, em 2022, se eu não me engano. E ela foi condecorada com prêmios importantíssimos, o Jabuti, o Camões. E ela foi a primeira mulher brasileira a ser indicada ao Nobel de Literatura. Ela não ganhou, nenhum brasileiro ganhou até hoje esse prêmio. E ela escreveu muitos livros, ela foi responsável por muitos livros de contos, ela era uma contista muito famosa, mas hoje a gente vai falar sobre o maior romance dela, que é As Meninas. Publicado em 1973, durante a ditadura militar, o governo Médici, esse livro aqui também vai se passar nesse período e você deve estar se perguntando: bem, ele passou pela censura, então, se ele foi publicado nessa época? Sim, e surpreendentemente, ele vai ter cenas de tortura explícitas. E aí você vai falar: uai, mas quem foi esse censor? Esse censor foi alguém que não aguentou ler o livro até metade dele, que é quando tem essas descrições. E assim, essa história é muito patética, porque a Lígia só arriscou muito corajosamente publicar esse livro e conseguiu. E essa edição que eu tenho aqui em mãos é da Companhia das Letras, de 2009, mas até a gente chegar aqui, a gente vai até passar por um filme baseado nesse livro, que vai ter a Adriana Esteves e a Drica Moraes. Eu ouvi falar até bem desse filme, assim, tem gente que fala que perde a essência do livro, mas eu acho que era uma essência realmente muito difícil de captar, e eu vou explicar melhor pra vocês. Mas antes, vamos para uma sinopse básica. Esse livro é sobre o quê? Ele é sobre a vida, assim, a história de 3 meninas que elas vão morar num pensionato de freiras lá em São Paulo. E essas 3 meninas, elas são arquétipos perfeitos, assim. Uma é rica, outra é militante comunista e outra é drogada. E é isso, assim, esse é o básico, mas assim, falar que é sobre a vida delas, pra mim, é um pouco raso, porque o livro é mais complexo do que isso. E não é exatamente a vida, assim, a história de vida. Eu vou explicar melhor isso pra vocês nos pontos-chave do livro. Eu diria que As Meninas é um livro sobre o psicológico dessas 3 personagens. A gente quer realmente conhecer as personagens. Os acontecimentos, eles ficam num segundo plano em boa parte do livro. É claro que vão ter momentos assim, mas eles são muito secundários. A gente vai ter uma coisa psicológica delas, a gente vai ter uma análise dos sentimentos delas, que compõem uma época, obviamente, que compõem todo um cenário, são influenciados por esse cenário. Mas a gente vai ter uma coisa quase inconsciente dessas meninas. Esse livro é um livro muito denso, ele é um livro que ele tem muitos diálogos e ele tem reflexões extensas, assim. E o que acontece nele é algo muito interessante, porque pra quem já lê muito, pra quem tem contato com literatura, você sabe que fluxos de consciência são muito elaborados, assim. E essa coisa que você vai indo nesse ritmo é uma coisa que vai te pegando, assim. E se você não entrar, é difícil você se acomodar ali. Mas esse livro, ele vai misturar 3 fluxos de consciência e é muito doido porque as mudanças de voz aqui, elas são muito diferentes. Eu nunca tinha lido algo parecido porque, é assim, você tá numa mesma página, você tem uma pessoa falando na primeira pessoa e aí você vai para uma terceira pessoa, que é esse narrador meio presente ali, mas que ele é muito secundário, de certa forma, porque ele não tem mais noção do que as meninas das coisas que estão acontecendo. As meninas são as pessoas que mais sabem do que tá ali no livro. Mas aí então você vai dessa primeira pessoa para uma terceira pessoa e você volta para a primeira pessoa de uma outra personagem, isso numa mesma página, e nada é explicado, você tem que ficar entendendo, assim. É um livro que você tem que prestar atenção, você tem que realmente gastar energia para ler aquilo. E é um trabalho realmente muito bem feito pela Lígia, eu acho que é tudo consciente, ela é uma grande escritora, né? Não foi por acaso que ela escreveu isso aqui, eu nem sei o que eu tô
tô falando, é algo muito bem construído. E quem são essas vozes, né? Eu preciso falar um pouco melhor sobre essas personagens, porque elas são apresentadas pra gente e eu tenho opiniões sobre elas, naturalmente. A primeira é a Lorena, ela é a rica, ela é basicamente a que propõe uma estrutura pra esse grupo de meninas. Ela é basicamente a que consegue trazer alguma paz pra elas, porque elas têm uma vida meio instável, assim, especialmente as outras duas. Mas até a Lorena também tem as suas questões. Eu acho que a Lorena é uma vibe meio poliana, assim, é uma vibe meio ver as coisas positivas, mas ela tem menos coisas negativas pra ver na vida dela. Ela não tem que, por exemplo, arranjar dinheiro. E assim, gente, considerar que a pessoa era rica naquela época é porque era uma família muito rica mesmo. Disso a gente parte pra Lia. A Lia é uma comunista e ela é uma pessoa que pra mim no livro eu achei que ela era muito depressiva, muito chatinha, assim. Mas ela vai crescendo de uma forma, ela vai amadurecendo. Eu gostei muito da construção, da evolução dela no livro. E ela termina o livro, eu vejo ela como uma militante séria, porque primeiro eu fiquei com aquela impressão de que ela tava naquele discurso ali, mas eu não sabia se realmente ela tava entendendo o que ela tava falando. Mas durante o livro você vê que ela vive aquilo mesmo, e aí você começa a ter mais carinho por ela. E a terceira menina é a Ana Clara. A Ana Clara, ela é uma perdida, assim, ela tá sempre drogada. E é muito interessante como que isso é narrado no livro. Por quê? Porque ela sempre tá drogada, mas a gente tem o fluxo de consciência dela. Ou seja, o fluxo de consciência dela é o mais doido. É muito caótico, é uma alucinação, assim. É uma completa confusão. E eu digo isso até num sentido de pontuação, assim. O livro, ele vai ter menos pausas, ele vai ter menos vírgulas, ele vai ter menos pontos nas partes da Ana Clara, o que é muito legal. E de acordo com as minhas referências, eu associo a Ana Clara a duas coisas. Primeiro ao David Lynch, que é um diretor que faz uns filmes muito doidos. E assim, é a mesma vibe, é a mesma viagem, assim. Eu senti muito essa sensação. E também aquele filme Requiem para um Sonho, que tem o Jared Leto. Esse filme é muito pesado, mas ele parece muito a história da Ana Clara, infelizmente. E no meio disso tudo, como que elas vão se relacionar, assim? O que é que vai conectar elas? Eu diria que o que mais conecta elas, além do espaço e do tempo que elas compartilham, eu diria que é também os traumas que elas têm, essas questões românticas que elas trazem sobre o amor, essa coisa das vontades e dos desejos delas. É muito bem trabalhado essa feminilidade, assim, o que é ser mulher naquela época, algo que não era escrito, assim, não era normal se escrever tão abertamente sobre algumas coisas. Elas falam sobre o corpo, elas falam sobre realmente questões feministas também, e é muito interessante isso, tem uma irmandade ali. Eu gostei muito dessa coisa comunitária também que elas trazem, porque elas não parecem uma com a outra em nenhum aspecto. E nisso a gente vai vendo coisas da época também, a linguagem da época é muito marcante, a gente tem um humor que é meio ácido, que eu achei muito legal, e infelizmente preconceitos também, porque o livro vai ter racismo escancarado das personagens, a gente vai ter preconceito contra indígenas também, a gente tem capacitismo, a gente tem gordofobia, a gente tem um leque assim, porque era a realidade da época. E a Lígia, ela faz um retrato dessa época que é muito bem colocado. E para construir isso, ela vai trazer muitos detalhes. E eu sei que tem gente que odeia livro que traz muitos detalhes, e eu entendo esse sentimento. Eu acredito que um livro, ele, pra ter esse aspecto dos detalhes bem colocado, bem trabalhado, tem que ser detalhes que realmente têm alguma personalidade. Eu não quero saber se uma mesa tem uma gaveta redonda, sei lá, uma gaveta redonda é ótimo. Mas sei lá, eu não quero saber detalhes de uma gaveta ou do pé da mesa, se aquilo não vai fazer diferença. Se eu souber que for uma mesa bonita ou elegante, ou qual a madeira dela, talvez já vai ser suficiente. Mas tem autores que realmente gostam de construir todo um cenário, mas não é o caso. Mas ao mesmo tempo, eu achei que o livro se alongou em umas coisas. A gente tem capítulos demorados, coisas que demoram a passar. A gente tem umas repetições ali de alguns pensamentos que são naturais à vida, são. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que dava para cortar alguma coisa nesse livro, porque ele é um pouco maior do que o que ele traz, assim, em termos de acontecimento, mas eu digo até em termos de pensamento também. Ele é muito psicológico, né, como eu já falei, mas eu acho que dava para ser um pouco mais enxuto. Eu acho que isso também pode ser um reflexo da época que eu tô lendo e da época que foi escrito, assim, essa questão geracional também eu acho que faz uma diferença, sim, mas não dá para saber exatamente
o que é que eu enxerguei, de onde que parte essa noção. E o tempo no livro, falando dessa questão temporal, é um tempo muito complicado de se entender. Eu gosto disso, mas ao mesmo tempo dá pra ficar perdido muito fácil. Eu sei que tem gente que vai odiar esse aspecto, porque você não sabe se estão passando meses, se estão passando semanas, se estão passando dias, se estão passando horas. E você fica meio aflito, assim, você não sabe se a personagem já foi pra outro lugar, se ela tá no mesmo lugar. Essa questão do espaço também tem umas distâncias maiores, mas o livro também ele é muito concentrado nessa casa, especialmente no quarto da Lorena. O quarto da Lorena é o point do livro, é assim, onde tudo acontece, e é bem legal esse QG que elas têm, assim, mas deu um pouquinho de aflição. Eu me senti meio claustrofóbico também, pra ser honesto. E dito tudo isso, se você me perguntar se eu gostei do livro, o que eu vou falar? Esse é talvez o livro mais difícil de admitir que eu não gostei totalmente. Eu acho que ele não me pegou, assim. Eu acho que as personagens não são muito cativantes, o enredo não é tão cativante, a construção do livro é fantástica, o jeito que ele é escrito, o jeito que ele é narrado é incrível. A Lígia escreve maravilhosamente bem, mas isso não me faz falar de boca cheia que eu gostei do livro. Eu acho que seria um livro interessante de eu reler, mas eu não vou parar pra reler isso aqui tão cedo, de verdade, porque ele é um exercício, assim, ele é um esforço real. Nossa, eu falo isso com propriedade, gente. Ler isso aqui não foi fácil. Mas, se você me perguntar se eu recomendo, eu vou falar assim, o risco é seu. Ele não me cativou, eu aprecio muito o que foi feito aqui. Foi muito legal de analisar também, eu trago muito isso pro canal, né? Eu acho que muita gente não vai ler de jeito nenhum pensando numa análise do livro. A análise foi ótima, mas eu sei que você não vai ler fazendo uma análise, é muito improvável. Então, eu não consigo recomendar de boca cheia. Eu acho que ler alguma coisa da Lígia vale a pena. Eu tenho muita vontade de ler Ciranda de Pedra, eu ainda quero trazer pro canal em algum momento. Não vai ser tão cedo também, mas eu acho que começar por outro livro talvez seja mais interessante, porque esse aqui é uma outra proposta, é um trem muito específico, eu diria. E aí, eu acho que vale a pena não ir direto pra ele, igual eu fiz, infelizmente. E esse foi o vídeo de hoje sem spoiler, gente. Pra quem quiser receber os spoilers, pra quem não ligar, na verdade, eu vou continuar o vídeo. Mas pra quem for ficar até aqui, muito obrigado por ter assistido. Peço que você curta o vídeo, peço que você comenta se você quiser participar da discussão e se inscrever no canal também. E é isso, gente. Até semana que vem pra quem já for. Um beijo pra vocês. Os spoilers são muito simples porque são sobre duas mortes que acontecem no livro e são os momentos mais dramáticos, talvez, porque são os únicos que realmente são acontecimentos marcantes, tirando a viagem que a Lia também vai fazer, né? Mas essa viagem da Lia, ela nem é concretizada no livro, então vamos deixar ela de lado. Vamos falar sobre a morte do Rômulo e sobre a morte da Ana Clara. Primeiro, sobre a morte do Rômulo, vem a dúvida, aconteceu ou não? Eu acho que se esse livro fosse mais divulgado, seria uma coisa igual o Capitu traiu o Bentinho ou não. Por quê? Eu sei que no fim das contas não faz diferença se a morte é real ou não, mas eu gosto da análise de você pensar se a Lorena é alguém que tá negando a realidade mais do que ela já nega, de certa forma. Ou se é a mãe dela que tá fazendo isso, porque elas têm versões diferentes sobre essa história. E eu achei um aspecto muito interessante a Lia ser a pessoa que tem noção de que alguma das duas tá mentindo. Ou talvez as duas, né? Isso seria o mais surpreendente, mas é o mais improvável também. E eu adorei esse aspecto, porque eu lembro de a Lorena descrever essa morte, eu ficar tipo, nossa, a Lorena ganhou alguma camada diferente no livro. Ela tava muito chatinha. Nossa, o início da... Jesus, como ela é chatinha no início do livro. E assim, depois também não melhora tanto, assim, mas você vai acostumando e você gosta do jeito dela a partir de um ponto. Mas no inicinho, ela é muito chatinha. E aí vem ela falando sobre a morte do irmão dela, né, Kiki? E nisso, eu fiquei ok. Ela vai falar de um trauma dela, ela vai trazer essa coisa que ela assistiu um irmão atirando no outro, irmãos gêmeos, um chama Rêmulo, outro chama Rômulo. Eu quase falei Rêmulo. Mas eu gostei muito desse aspecto. Eu acho que alguém já deve ter estudado sobre isso. Eu imagino que exista algum TCC sobre o livro das meninas. E me interessa, se você souber, quiser comentar aqui embaixo. Acho interessante eu conhecer essa análise além do livro. Mas a morte mais significativa do livro, com certeza, é a morte da Ana Clara, que é uma das meninas, né? Ela é a terceira menina, na minha opinião, porque ela é a mais afastada das duas. E ela não está presente com as duas em quase nenhum momento do livro. Ela tá meio que tendo uma viagem lá com o amante dela. E quando ela morre é no final do livro. O final do livro é a morte dela.
E essa morte é uma morte que acontece e você fica meio assim, ela morreu mesmo? E elas vão tentar reanimar ela. As duas, escondidas do resto das freiras, vão tentar reanimar a Ana Clara. E elas não conseguem. A Ana Clara tá morta. Fica essa tensão, assim, é uma parte tensa do livro, que elas levam o cadáver da Ana Clara para um parque, para uma praça, para deixar lá. E o que me deixa mais confuso nessa história, eu diria que é o seguinte: a reação delas, eu acho que é ao mesmo tempo lógica e ao mesmo tempo meio surreal. Elas não terem chamado ninguém faz sentido, mas a Lorena não ter desesperado é uma coisa que é uma linha muito tênue entre você acreditar que ela não desesperaria e que ela desesperaria. Porque é a cara dela desesperar e é a cara dela inventar uma solução que seja diferente para aquilo. Então, eu vi algumas pessoas falando que era surreal a reação delas, mas no fim das contas eu acredito que faz sentido. Eu decidi aceitar que era lógico elas tentarem esconder a morte e esconder o cadáver em outro lugar. Ainda mais numa época que não tinha esse trem digital, que os crimes eram muito mais fáceis de esconder. Aí tudo bem. Mas o que eu acho mais legal mesmo dessa morte é algo que ficou muito claro depois de ler o livro, lendo o pós-fácil especificamente, que é que a morte, ela vai trazer a gente pro concreto. Ela vai trazer as personagens pro concreto também. Ali ela tava sonhando com a viagem dela. A Lorena tava pensando na volta às aulas dela, porque a faculdade tava de greve e tal, então amanhã eu tenho prova. E de repente a Ana Clara tá morta na cama da Lorena. Isso traz elas pra assim, meu Deus, a gente tem que resolver isso. Isso puxa o leitor também, porque o leitor, ele tá muito nessa vibe dos fluxos de consciência e tal, e de repente tem uma morte real, tem uma concretude ali. A Ana Clara, ela é doidona, né? Morreu. E agora? Achei muito legal esse aspecto e finalizar o livro com isso fez muito sentido. Eu acho que foi um ótimo final pro livro, inclusive. E agora vamos pro final do vídeo. Eu tenho uma amiga chamada Fernanda que ela diz que existem livros que você sabe que eles têm algum valor, você sabe que eles são bons, mas mesmo assim você não gosta deles. Eu estou com medo de que As Meninas seja um desses livros pra mim. Eu acho que é muito difícil falar da minha experiência. Enquanto eu lia ele, eu ficava assim, nossa, esse livro não acaba, esse livro não acaba. Mas depois que eu acabei, eu falei, eu até que gostei. Mas eu fiquei meio em dúvida de onde que vinha a sinceridade nessa opinião. Eu acho que ela ainda tá muito conturbada, eu acho que precisa passar mais tempo. Mas eu tenho duas certezas. A experiência da leitura não foi tão agradável assim, eu queria um enredo mais interessante. E a questão psicológica foi bem legal, mas muito mais de fora do que realmente passando por ela. Independentemente disso, esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui e até semana que vem. Um abraço e um beijo pra vocês. Eu dedico esse vídeo aqui, gente, a Jaque Livros, ela que é também booktuber, bookstagrammer, ela que gosta muito de Lígia Fagundes Telles e todo mês, assim, quer dizer, ela tem um clube do livro que mês sim, mês não, lê Lígia, lê um livro da Lígia, assim, ela gosta tanto nesse nível. E aí vocês podem ir lá acompanhar o trabalho dela. Um beijo, Jaque, caso você esteja vendo isso. Um abraço pra você também. E é isso.